bastidores de todo mundo. E aí, com o tempo, não adianta, queridos. Aquilo que está dentro de nós vai ser exposto. Sim ou não? Vocês estão comigo? Então, aquilo que está dentro de nós vai transbordar. Aquilo que a gente realmente é no nosso secreto vai vir à tona. Não adianta a gente querer viver de máscaras, querer viver disfarçando. A gente pode até por um tempo sustentar essa máscara, mas não vai permanecer. Quem já ouviu aqui, como é que é o ditado? Mentira tem perna curta, alguma coisa assim, né? Faz sentido, faz todo sentido. Não adianta, gente. Uma hora, essa vida fake, né? Ela vai ser exposta. E aí que eu ia contar da experiência, aí eu fui buscar a Isabelle na sexta-feira, eu já estava com a mensagem pronta, a gente fica meditando, e a Isabelle fez um passeio, né, nossa filha de 6 anos fez um passeio na escola sexta-feira de manhã, e aí a gente sempre pergunta como é que foi, e aí, Belle, como é que foi o passeio, né, foi legal, foi muito engraçado, gente, e ela falou assim, mãe, foi legal. Aí eu ia o ônibus, né? Acho que foi a segunda vez que eu andou de ônibus, gente. Eu andava de ônibus, esses meninos hoje em dia, né? Segunda vez que ela andou de ônibus, foi um evento, né? Ela, mãe, mas deixa eu te contar uma coisa. O ônibus, quando eu vi ele era lindo por fora. Mas quando eu entrei nele, mãe... Gente, ela falou desse jeito. Ele estava todo esbagaçado. E na hora o Espírito Santo falou assim, é isso. Vocês estão entendendo, gente? Quantas vezes nós queremos nos embelezar por fora, mas por dentro está tudo esbagaçado. E não é isso, não é essa vida que Deus tem para nós. Amém? Ele deseja que a gente seja lindo por dentro, organizado, bonito, porque vai transbordar no tempo certo. Amém? Vai sair, vai transbordar. Mesmo você que está aí sentadinho, não, mas eu não quero me expor, não. Sabe aquelas pessoas que têm medo, né? Medo de se expor, fica tranquilo. Que se você for para o secreto, uma hora vai expor. Amém? Porque é para a glória do Senhor. Então a gente vive nessa geração fast food, né? A gente quer tudo para ontem, tudo muito rápido. E então tem pessoas querendo investir de fora para dentro. Não, eu quero logo ter um cargo, né, uma posição que me destaque, né, eu quero aparecer. Então está fazendo o caminho contrário, de fora para dentro. Está acontecendo alguma coisa aqui? Está todo mundo olhando, está tudo bem? Algo de fora para dentro, só que não vai permanecer, porque não é essa forma que o Senhor deseja de nós. Deus está nos chamando para ir para o secreto, para que Ele possa organizar por dentro, organizar as nossas raízes, curar as nossas dores. Sabe por quê, queridos? Se a gente está só embelezando por fora, uma hora ou outra, na nossa dor, na nossa ferida, a gente vai reagir e vai viver uma vida que não agrada o Senhor, ferindo pessoas, machucando pessoas, traindo. Mas quando a gente organizar aqui dentro, nos enraizando no secreto, nós vamos transbordar da vida de Deus sobre outras pessoas. Amém? O que é exposto se constrói mais rápido. Olha que rápido aquele crescimento daquela pessoa. Nossa, como foi rápido. Muitas vezes, essa rapidez, né, pular processos, pegar atalhos, vai fazer com que essa pessoa não permaneça naquele lugar. Mas quando a gente decide, então, se render aos processos, que é ser construído no secreto, que dói, não é fácil, mas a gente permanece, obedecendo. Isso vai gerar frutos que permaneçam em nossas vidas. Amém? Vale a pena escolher o caminho mais longo, o caminho da obediência, que é mais difícil, mas é ali que a gente vai permanecer
na promessa do Senhor nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor está nos convidando, igreja, nessa noite, a sair da superfície, a nos aprofundar mais na presença dEle. Sabe por quê? Porque a superfície, ela nos leva a nos preocupar com o que os outros estão pensando. E quando a gente se preocupa com o que os outros estão pensando de nós, a gente vai querer arrumar logo aqui fora, falar bonitinho. Mas quando a gente realmente temer ao Senhor e decidir se preocupar no bom sentido, no que Deus pensa de mim, aí já não tem a ver com as pessoas. É algo muito mais profundo. Essa é a profundidade que Deus está nos convidando aqui nessa noite, amém? A pensar no que Jesus faria. O que Deus pensa sobre essa minha atitude. E a tomar decisões a partir dos pensamentos dele sobre nós. Amém? Glória a Deus. E aí, eu li uma frase em fevereiro que diz assim: o secreto com Deus gera fundamento. Fala comigo, fundamento. Para uma grande edificação. Eu vou repetir, o secreto com Deus vai gerar fundamento. É no secreto que nós estamos reconstruindo as nossas bases. Estamos criando lá, os fundamentos é algo que a gente não vê. Para quê? Para que seja construída uma grande edificação, amém? E aí vocês viram um pouquinho da nossa obra, queridos, nós estamos desde abril deste ano nessa obra. Vocês viram o que a gente está vendo ali? O que nós estamos vendo? Pilastras. Vocês têm noção de quanto tempo que nós estamos investindo dinheiro, decisões diárias, batendo cabeça, faz, desfaz, mexe em projeto, reuniões, há quantos meses? E olha o que está exposto, queridos. Quase nada. Mas tudo que está sendo construído debaixo ali da terra, sabe? Nos fundamentos, é para uma grande edificação. Amém? Vale a pena investir tempo, vale a pena investir seus recursos, vale a pena investir no secreto, naquilo que ninguém está vendo, porque uma hora vai vir à tona. Amém? Uma hora vai vir à tona, vai ser exposto, não sou eu que estou dizendo. Mateus, vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Vai chegar a hora da exposição em Deus. Preste atenção. Diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Existe um propósito. Existe um propósito maior. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém, queridos? Essa é uma garantia na palavra do Senhor. Quando a gente entrar para o secreto, alinhar tudo dentro de nós, vai começar a transbordar as boas obras. E aí não é para ficar escondido, o Senhor vai trazer à tona. Vai vir para a exposição, mas existe um propósito nessa exposição. Não é sobre números de seguidores no Instagram. Gente, pessoas comprando seguidores, faz sentido. Comprar seguidores é só um reflexo do tratar de fora para dentro. Qual é a motivação? Mostrar para as pessoas que eu tenho muitos seguidores, são seguidores reais daquilo que você carrega? Vocês estão entendendo? É uma vida fake. Não é isso que Deus tem para nós. Ele quer sim muitos seguidores para você, não para você, para aquilo que você carrega, que é a presença dEle. Amém? É o conteúdo da embalagem, é a luz de Jesus brilhando sobre a sua vida, que Deus quer colocar num pedestal sim, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus.
E aí, dentro desse contexto, gostaria de ler com vocês uma parábola que Jesus contou, está em Lucas 18, de 9 a 14. O Senhor trouxe ao meu coração essa parábola que vai falar de dois tipos de corações. E nós vamos discorrer um pouquinho aqui para entender, 9 a 14. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens, digam comigo, 2 homens, foram ao templo orar. Um deles era fariseu, fala comigo, fariseu, e o outro, cobrador de impostos. Cobrador de impostos, para quem não sabe, não era bem visto na sociedade, né? Pode passar? O fariseu, em pé, fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus. Imagina a cena, tá, gente? Em pé, fazendo esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Pensem comigo, aparentemente, né, sem falar do coração. É uma pessoa bem vista, sim ou não? Jejua, ora, devolve o dízimo. Uau! Que crente, hein? Esse estaria na prateleira de cima, sim ou não? Lideraria a igreja que você lidera? Não quer responder, né? Vamos lá, continuando. 13. Mas o cobrador de impostos era visto como, pensa aí, um pecador na sociedade, que todo mundo, né? Deixa lá. Ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, imagina ele jogado no chão, ele não conseguia nem erguer os seus olhos, de tanto arrependimento, tanta dor. Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo, Jesus falando, que foi o cobrador de impostos e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Amém, igreja? Só um parênteses aqui daquela frase, né? Os humilhados serão exaltados. Tá aqui o contexto, tá? Aqueles que se humilham diante do Senhor, Ele irá exaltar. Amém? Glória a Deus. Não aqueles que se sentem, eu fui humilhado, o Senhor vai me exaltar. Não é nesse sentido, não. Você foi humilhado, se humilha diante de Deus, chora, ora por aqueles que te humilharam, e aí você será exaltado. Aleluia! O evangelho genuíno não é brinquedo, não. Glória a Deus. Orar pelos inimigos, né, Davi? Não é possível que está na Bíblia. Um dia Davi falou, não é possível, mãe, que esse negócio está na Bíblia, não. Não é de Deus, não. Está na Bíblia, viu, gente? Ore por aqueles que te perseguem. Orem pelos seus inimigos. Esses mesmos, você está pensando. Então, eu escrevi algumas características dentro desses versículos, desses 2 corações. O fariseu e o publicano. Vou compartilhar com vocês. O primeiro, a gente leu que o fariseu, ele nem se inclinou para orar. Em pé. Aquilo me chamou a atenção quando eu li, queridos. Ele não se inclina. Isso tem a ver, está ligado ao orgulho no coração. Não tem humildade para reconhecer que precisa de ajuda. Dificuldade de se render, de se inclinar, de olhar para dentro. Ele se acha melhor que os outros. Essa é uma das características do coração fariseu. Uma segunda característica que a gente viu, ele orava falando do outro, ele estava orando, julgando, criticando, o olhar para fora. Ele julgava e criticava ao invés de reconhecer o seu erro. E a terceira característica desse coração é um coração que cumpre
cumpre, né, a tabela, vem nos cultos, participa, jejua, ora, cumpre os requisitos religiosos, mas o cristianismo, queridos, genuíno, ele nos convida a ir muito, mas muito além de programações de domingo. É uma vida diária com Deus, é uma vida no secreto. Amém, queridos? É uma vida de amor e serviço ao próximo. Cuidado com pessoas que precisam expor demais uma espiritualidade. Muitas vezes estão precisando expor a espiritualidade para esconder uma carnalidade. Cuidado com aquilo que você acha que são os escolhidos de Deus. Cuidado, queridos. Pergunte, será que esse é o coração que Jesus pararia para se relacionar, para investir? Nós vimos Jesus o tempo todo confrontando esse coração fariseu por todo o evangelho, porque era um coração que não reconhecia Jesus. E ainda existem corações assim em nosso meio, queridos, e que essa palavra venha para fazer com que a gente olhe para dentro, que às vezes a gente fala do fariseu, deixando ele tão distante de nós, mas não, queridos. Todos os dias eu preciso alinhar o meu coração diante de Deus. Amém? Esse é o convite do Senhor para nós. Nós somos humanos. Nós não temos nada se não for a presença de Deus. Nós somos de verdade, amém? Nós somos pessoas reais. E aí quando eu comecei a pensar nesse coração, né, nessa coisa da exposição, eu até lembrei também de quando a gente leva o Davi, nosso filho de 11 anos agora, ele gosta muito de futebol, né? E aí a gente participa, né? Leva ele nos torneios, e é tão bonitinho quando junta o time, né? Todo mundo lá junta, aí eles vão e entram, né? E tal, fazem pose, já tem as poses lá que ficam massa nas fotos, né, Davi? De joelho. E eles juntam um grupinho, fazendo o Pai Nosso que está no céu, aquela coisa toda, né? Lindo. E não criticando, né, gente? Os meninos são lindos. Mas eu refleti sobre isso, né? Trazendo para a nossa vida. Os rituais, né? Viram um ritual. Todos os times fazem, né? É massa. Mas e o secreto? E o pós-jogo? E talvez durante o jogo? Como está a nossa vida? Vocês estão entendendo? Não é sobre as crianças, amém? É sobre nós. E o nosso dia a dia. A gente brinca, né? Vim pra igreja, a gente vem com roupa de crente, né? Né, Chau? Vim de saia hoje, falei, e aí, eu tô parecendo crente hoje? Tô brincando. Brincadeira, viu, gente? Mas é fácil, queridos, aqui dentro, né? Nosso desafio é amanhã, amém? Depois de amanhã é o nosso dia a dia com o Senhor, porque o culto não acaba aqui. Glória a Deus! E aí falando sobre o publicano, o pecador arrependido, quais as características desse coração, que é um coração que o Senhor está procurando aqui nessa noite, em nome de Jesus. A primeira característica que eu vi, quando ele fala que ele não tinha coragem de levantar a sua cabeça. Isso nos fala sobre a humildade. Nós reconhecermos que nós precisamos do Senhor. É um coração arrependido. É um coração rendido. Eu falo aqui, queridos, ninguém vai para o inferno por causa do pecado, não, senão estaremos todos nós lá. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas aqueles que não se arrependem, que viram as costas para a graça de Deus, sim, haverá juízo. Então nós estamos aqui nessa noite tendo essa oportunidade, assim como aquele cobrador de impostos. Eu imagino que ele estava ali debruçado, reconhecendo: Senhor, o quanto eu sou pecador, eu preciso de Ti, tem misericórdia de mim.
E aqui, esse coração nos ensina que não é sobre o olhar para fora, é sobre o olhar para dentro. Porque olhar para fora, julgar o outro, criticar e apontar, nos faz bem? Parece. Porque a gente aumenta o pior do outro para que a gente se sinta um pouquinho melhor, né? Não, queridos, não é essa a vontade de Deus para nós. Amém? O desejo dele é que eu e você, que a gente reconheça as nossas falhas e a nossa total dependência do Pai em nossas vidas. Total dependência da graça de Deus sobre nós. E Ele está disponível para todos nós. Amém? E aí na sequência que eu conversei com a Isabelle, eu fui explicando para ela, filha, você acabou de ser usada por Deus para confirmar a mensagem que está no meu coração. Ela fica, né, ficou animada. Eu falei, minha filha, porque assim como esse ônibus, comecei a ministrar o coração dela, assim também existem pessoas que querem se embelezar por fora, mas por dentro. E ela me fez uma pergunta. Mãe, e como é que a gente faz para organizar por dentro? Ai, meu Deus, só vai me ajudando a pregar. Glória a Deus, queridos. E aí eu gostaria de responder aquilo que eu respondi para ela, né? Como que a gente consegue embelezar por dentro para então transbordar essa beleza por fora? E eu anotei 3 práticas, né? Da nossa vida, do nosso dia a dia, para que a gente construa essa vida no secreto e organize as coisas aqui dentro. Apenas 3, né, gente? Tem muitas, mas gostaria de me concentrar nessas 3. E a primeira delas, priorize, diga comigo, prioridade. Priorize o seu tempo com Deus. Não tem como, queridos. Não tem como.